Fala, bichos dessa minha natureza! Começamos mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernando Félix, adestrador comportamentalista. Junto comigo, Irene Prestes, psicóloga e antropóloga. Oi, gente. E hoje a gente vai falar sobre pneumologia. Vamos aprofundar num tema que a gente ainda não falou até hoje. Tema novo aqui. Tema novo. E para falar sobre esse assunto, sobre o papel da respiração no bem-estar da relação entre as espécies, a gente tem Paula Gouveia. Ela é médica veterinária, especialista em pneumologia. Seja bem-vinda, Paula. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Fernando. Obrigada, Irene. Obrigada pelo convite, gente. É um tema que é considerado atual, né? A pneumologia, ela é considerada eu vinha muito pensando atual. sobre isso exatamente, né? A gente Tem falado. nova. Muito tempo. A cardiologia cuidou muito, né? Da parte respiratória. A cardiologia cuidava. Agora, focado mesmo na pneumo, é bem recente. Bem né? recente. Bem recente E o teu currículo, Paula? Conta pra nós um pouquinho, porque você tem um percurso super interessante. Então, Pois é, falar desse lugar aí da pneumo. Bom, eu sou formada na PUC Paraná, PUC aqui de Curitiba mesmo. Mas sou pós-graduada em medicina de urgência e cuidados intensivos. Então, meu primeiro trabalho foi como intensivista mesmo dentro da UTI. Daí eu fui para a área de respiratório. Então, eu sou pós-graduada também em pneumologia. E hoje em dia eu coordeno uma pós-graduação em pneumologia clínica e pneumointensivismo, a primeira do Brasil. Né? Totalmente focada. Totalmente focada. Juntei as minhas duas especialidades, né? O paciente grave e o paciente respiratório, porque é muito fácil o paciente respiratório virar um paciente grave, né? Eu também sou responsável pelo setor de pneumologia de afecções respiratórias em vários hospitais aqui de Curitiba, cerca de 50 clínicas eu trabalho aqui em Curitiba hoje em dia, né, entre clínicas e hospitais, e no Brasil todo. Então eu sou responsável por hospitais em todos os estados do Brasil. Eu tenho algum hospital que eu tenho responsabilidade nesse setor e faço consultoria, né, para todos os estados do Brasil, e também faço consultoria para o exterior, desde a Europa, Estados Unidos e aqui para América do Sul também. Né? Legal. Então, sou professora de hemogasometria, né, que é um exame de sangue que a gente analisa os gases respiratórios, e sou autora de livros também, né? Tenho um livro só de hemogasometria, e agora também estou escrevendo capítulos aí de livros em anestesia, em livros de emergência veterinária. Então tem livros publicados já tem livro publicado. Então, leigamente falando, pneumologia não se resume ao pulmão. Não. Já começamos com um mas eu quero pegar uma questão importante. O que te levou, antes de chegar na pergunta do que te levou a escolher essa especialidade? A pneumo. Isso. Foi muito difícil quando eu entrei na pneumo, porque não existia essa especialidade quando eu comecei a fazer. Mas, como eu era intensivista, eu via muita dificuldade dentro da UTI da gente entender as doenças respiratórias. E quando a gente fala em pneumo, já fazendo um gancho, não é só o pulmão, é toda a via respiratória que a gente cuida, né? Eu brinco que eu, na verdade, tava falando sobre isso hoje. Na verdade, eu sou rinolaringopneumologista, porque eu cuido de nariz, cuido de garganta e cuido do pulmão também. E não tinha, então tinham doenças que eu encontrava na UTI, pacientes graves, respirando mal, e não tinha uma especialidade que entendia da onde que era aquela doença, né? E aí fui atrás e acabei virando um pouco autodidata, porque eu fui atrás de artigos, livros internacionais, mais, né, voltados para o tema, e fui estudando sozinho. Fui estudando sozinho, o que já tinha de base ali dentro da medicina de urgência, que a gente já conhecia, mas das doenças eu acabei aprendendo muito na prática. E gostou. Gostei, falei, não, aqui, não tem quem ajude esses animais que estão respirando mal, né? Não tem quem estude só isso, então vai ser eu. Sou eu. Vai mostrando pra onde você tem que ir, o que você tem que descobrir de novo, né? Isso é muito Exatamente. Legal. Já tinha, né, uma pneumologista aqui, que já trabalhava com isso até um pouco antes do que eu. Mas ela também fazia os atendimentos dela, tudo lá, só que é só ela pra tudo, né? Sim, o universo. Então é uma área grande que precisa, né, de profissionais, então vamos estudar e vamos entrar dentro dessa área. E eu gostava muito, ventilador, né, paciente de UTI, teve muito aquela época da pandemia, do Covid, né, que as dificuldades respiratórias, a ventilação mecânica, aquilo, eu falei assim, não, mas isso pode ser aplicado pra gente tem muitos casos que isso pode ser aplicado, né? E aí foi aí que me deu o primeiro clique gatilho, Ok. E como é que se está aí hoje? Como que respirar é viver? A gente tá numa época que, principalmente agora, nesse momento, assim, tem se falado muito do respirar é viver, a gente tá numa época de queimadas, né? Isso. Então, interessante a gente discutir isso, exatamente. Agora. A gente tá numa época de queimadas, então o Brasil inteiro, mesmo que aqui em Curitiba não esteja na região,
tá vindo fumaça de São Paulo, tá vindo o país inteiro está sendo afetado, né, pela qualidade péssima do ar. Então, você, com qualquer um que você conversa, fala assim: "Não, mas tá todo mundo doente lá em casa, tá todo mundo com rinite, tá todo mundo com a garganta ruim, tá todo mundo gripado". E quando eu falo assim: "Nossa, o meu número de atendimentos tá uma loucura, porque os bichinhos também estão com rinite, também estão com bronquite, também". Daí todo mundo fala assim: "Nossa, mas é verdade, né, porque eles respiram o mesmo ar que a gente tá sofrendo, eles sofrem igual". Eu falei: "Às vezes sofrem até mais, né". Então eles são muito sensíveis às vias respiratórias tanto dos cães quanto dos gatos. Então essa época de queimada, essa qualidade do ar ruim, a umidade relativa do ar lá embaixo, a gente atingiu esses dias 18% aqui em Curitiba. Não existe isso aqui, né? É sempre acima de 60%. Nossa. Então a qualidade do ar tá muito ruim aqui. E daí Então, quando eles estão acontece sofrendo um bastante. dia de ar muito seco, assim, Às vezes é começa a horas, estourar. às vezes é ó, horas. que altera. Às vezes é aquele Tá. período ali na hora do almoço, assim, eu olho, assim, a umidade tá nesse dia 18%, eu falei: "Nossa, vai dar Vai problema". bombar lá. De repente começa no celular. Tá. De chamada de atendimento, cachorro com o nariz sangrando, né, porque fica muito seco e é a mesma coisa, já viram que humano também, né, tá muito seco, começa a sangrar o nariz. Isso. Cachorrinho, gato com o nariz sangrando, tudo por conta da qualidade ruim do ar Isso. mesmo. Então aí você traz acho que um ponto, existem diferenças da forma que, né, a qualidade do ar interfere para nós humanos e para eles, ou em que semelhanças? Como que Existem isso é? diferenças e existem semelhanças, Tá. tá? Claro, eu não posso falar muito aqui pela medicina humana, né, mas assim, as doenças são praticamente as mesmas. Então, rinite, eles têm igual. A Tá. rinite alérgica, eles têm igual. Rinite por tempo seco, eles têm igual. Bronquite, atacar a bronquite, porque a qualidade é igual, começam a tossir. Nunca teve, né? Mas tanto a bronquite quanto a rinite, a gente sabe que não tem cura, né? Você tem crises. Sim. E de repente eles também começam a apresentar essas crises. O curso da doença é muitas vezes igual. Às vezes, assim, o que para humano às vezes resolve um pouquinho mais rápido, para eles é um pouquinho mais longo a resolução, né? Dessas inflamações da via aérea. Os cães, eles têm principalmente os cães, eles têm muitos problemas de obstrução de via respiratória. Os braquicefálicos. Especificamente. Especificamente os braquicefálicos. O Yorkshire tem muito problema de obstrução de via respiratória por causa de problema na traqueia. E o Spitz também. Maltês, Poodle também. Tem várias raças, essas raças toys, tem muito problema de obstrução respiratória. Os braquicefálicos e nos gatos, eles têm muita asma, né? Os gatos têm asma, crises de asma muito feias. Então, pensa o quanto isso não afeta com a qualidade do ar ruim, né? Sim. Então, tá todo mundo ruim em casa, daí vem um outro porém, que todo mundo começa a colocar umidificador de ambiente em casa para melhorar. Isso. Né? Mas o umidificador de ambiente, mas eu tô me adiantando, né? É bom. Eu gosto de falar, né? Isso. Porque daí dentro de casa, como é que essas coisas vão funcionar, né? Para Isso. humanos e para os Porque a pets. primeira coisa que me perguntam sempre é assim: então tá, Paulo, você tá falando que o problema é a qualidade do ar, o problema é que o ar tá seco, então eu vou encher de umidificador de ambiente em casa, né? Vai resolver, vou fechar a casa inteira e vai resolver. Aí a gente entra num outro problema, que lugar muito úmido gera mofo. Tá. Só que E o mofo tem esporos que causam um monte de problema, principalmente para eles. Nós, humanos, a não ser que seja assim, humanos imunossuprimidos, então bebês, idosos, né, tratamentos quimioterápicos, tirando esses, a gente não tem problema de ficar inalando esses esporos normalmente, tá? O nosso organismo consegue combater. Mas para eles é muito mais perigoso esses esporos irem para pulmão, ficar preso no nariz e fazer rinites fúngicas, pneumonias fúngicas, né? Eles têm muitas comorbidades, então tem muito cachorrinho idoso com diabetes, com problemas hormonais, né? Problema no rim. Eles têm uma imunidade muito mais baixa e aí está me gerando outros problemas. O uso excessivo do umidificador em casa. Porque vira um banquete pra fungo, né? Porque é úmido e é quente. E é quente. Porque tá seco, porque tá muito quente, né? Então, a isso proliferação dá um problema fica enorme. E a questão da evolução das doenças, porque isso é coisa que eu ouvi falar. Muitos anos atrás eu fui auxiliar de veterinária, atendi alguns casos e tal, de clínica geral, assim. E aí eu ouvia muito falar que problemas respiratórios tendem a evoluir para pneumonia nos cachorros muito mais rápido do que na gente. É verdade isso? É verdade, tá? Justamente porque a imunidade deles é muito complicada. Assim, existe uma questão, já dentro da medicina humana, eu vou te falar que saiu um estudo que 73% dos diagnósticos de pneumonia não são pneumonia.
Então, é um overdiagnosis, né, que a gente chama. Tá. Porque qualquer coisa tá ali tossindo, fez uma mancha no pulmão, pneumonia, antibiótico, Uhum. antibiótico. Isso na humana, que eles têm muito mais recursos, né, do que a gente. Aham. Tem SUS e pode fazer exame, plano de Tá. saúde aqui. A gente tem tudo no particular. Uhum. Então, é muito comum o diagnóstico de pneumonia, né? Então, a gente tem... eu falo pra você, gente, eu só trabalho com pneumologia hoje em dia, tá? Eu atendo em média 100 pacientes por mês, tá? Tá. Fazendo uma média, assim. Se eu atendo 5 pneumonias, é muito. Ah, Ô, louco. Tá? Então, não é, assim, de fechar... tá. Não é O diagnóstico tão dessa simples. forma, isso. Uhum. Não é tão simples e não é tão comum a pneumonia quanto se pensa. Tá? Uhum. Existem outros problemas, existe uma grande diferença entre uma pneumonia e entre uma bactéria que se aproveitou de um ambiente inflamado e está se aproveitando ali, Uhum. né? E que não gera uma pneumonia daí. Às vezes é uma bronquite que está agudizada, cheio de proteína de inflamação, a gente respira bactéria o tempo todo, a gente tem que pensar nisso, a gente respira, porque o ar tem bactéria. Tá. Você vai coletar uma amostra, vai vir bactéria, porque, né, tem bactéria. E não necessariamente está fazendo uma pneumonia por conta Tá. disso. Então, o diagnóstico, assim, por isso que se fala assim, tem muito mais pneumonia diagnosticada, realmente. Uhum. Agora, será que realmente Que é é pneumonia? Aham. Outra coisa, evolui muito mais rápido. Isso depende muito da bactéria, se ela é muito forte, né? Tem algumas bactérias mais tranquilinhas, tem algumas que são mais fortes. E depende muito da imunidade do animal. Uhum. Então, quando a gente começa a pensar assim, que a gente vive 80 anos, um cachorro tem uma média de vida de 10, 15, os dias para eles é tudo muito mais rápido, né? Querendo ou não. Então, a imunidade deles é diferente, o sistema imunológico é diferente. Então, uma doença assim, então às vezes eles têm uma diarreia, isso já debilita o sistema imunológico deles muito fácil, que já faz as doenças evoluírem muito mais rápido. Sim. Tá? Não sei se deu para entender a lógica. Sim, total. E eles seguem o padrão que a gente vê de recomendação para os humanos, que excesso de carboidrato, excesso de açúcar, tende a deixar o corpo mais inflamado, e o corpo mais inflamado fica mais sujeito. O que a gente sabe dentro da veterinária, né, é que pacientes com hiperlipidemia, então triglicerídeos muito altos, problemas hormonais, né, então que são pacientes muito inflamados, eles têm uma imunidade mais baixa mesmo, tá? Então os pacientes mais gordinhos, todos esses têm mais propensão a pegar infecções. A gente não sabe exatamente se é por conta de alimentação, se é exatamente porque, ou se é pelos problemas hormonais que isso acarreta, se isso é por uma imunidade que cai. Mas se é direta ou indireta a causa, mas eles entendi. têm uma tendência maior a fazer, assim, infecções. Legal. E posso metralhar perguntas? Aqui eu Tá tenho 1000 metralhando perguntas. mesmo, Eu tenho 1000 perguntas. A lição, é hoje que eu vou tirar todas as minhas dúvidas disso. Porque tem um monte de coisa disso que a galera me pergunta, eu falo, não sei, eu só sei de comportamento, eu não sei de saúde. Mas antes que o Fernando pergunte, ele vai perguntar. Um abraço o microfone. Ele fez a lição de casa. Você estava falando daí da questão da umidade, né, como sendo um dos fatores. Que outros fatores aí em excesso vão... O ar-condicionado, por exemplo, como que isso entra? Existe isso é uma boa pergunta que me perguntam muito, qual a influência do ar-condicionado nas pneumonias e nas bronquites, né? Não, meu cachorro tá com um problema na traqueia, eu posso deixar o ar-condicionado ligado ou não? Qual é a questão do ar-condicionado? Pensando aqui. Uma coisa importante de a gente falar é que, assim, frio não causa infecção, né? A gente sempre fala isso. Frio não causa gripe. Quem causa gripe é a bactéria, é o vírus, né? O frio em si, ele não causa, tá? Então, não é porque fica no ar-condicionado que vai pegar uma virose, que vai pegar uma bactéria. Isso não tem. Qual é a grande questão? Choque térmico, porque o choque térmico baixa a imunidade, isso é comprovado, né? Então, às vezes, sai muito quente e já entra num quarto com ar-condicionado muito gelado, esse choque térmico pode derrubar a imunidade e predispor a inflamações, infecções, né? Ar-condicionado sem manutenção junta muito pó, mofo, ácaro, tá? E isso gera muito problema de alérgenos, tá? Problemas alérgicos. Então, assim, o grande problema não é o frio em si, é o choque térmico e a limpeza do ar-condicionado. E outra coisa, o ar-condicionado resseca o ar. Então, eu sempre falo, tá com o ar-condicionado, às vezes deixa um copo de água, um baldinho com água, só para deixar um pouquinho melhor a qualidade do ar ali, mas vai ficar ligando, né, o liquidificador muito a toda, assim, né, dentro do... Então, aí entra a grande questão fora
a umidade relativa do ar, tem a qualidade do ar também. Isso. Né? Uhum. Então, é muito diferente de grandes centros para o pessoal que mora em áreas mais afastadas, não em grandes centros, né? Mais rural, né, no caso. Se bem que agora tem as queimadas, a área rural. Isso, a área rural tá pior, né? Do que dentro de casa. Tá dando para fugir, né? Uhum. Então, eu vejo muito que o pessoal lá da Amazônia, nossa, mora lá na Amazônia, o pessoal de Manaus, trabalho muito com eles lá. Muita queimada por lá. Então, assim, nuvens cinzas, assim, aquelas cinzas, todos os pacientes agudizando. Então, existem purificadores de ambiente também, purificador de ar, que às vezes vai ajudar muito mais do que um umidificador de ambiente, tá? Purificar. E aí, eu tava até discutindo ontem isso. Até a gente tá nesse momento de fumaças, mas assim, fala assim, não, mas tá tendo uma obra, tá entrando muito pó dentro da minha casa. Isso é uma coisa que vocês não têm ideia de como isso causa rinite, como causa bronquite. Não tem ideia mesmo, você tá falando uma novidade. Às vezes, porque começa, né? Nossa, ela tá espirrando, você não para pensar da onde. Isso, não. Às vezes tem uma obra do lado, mas eles são muito sensíveis, a mucosa deles é muito hiperreativa, assim. E aí... cal, cimento, tudo indo pra via respiratória, né? Então, agride muito. Mas é muito... Uns buracão. Tá. Pequenininho, assim. Aquilo vai ficando preso, aquilo vai gerando muco pra limpar, e daí começa, né? E vira aquele caos. Então, às vezes, obra mesmo, ou então mora numa avenida que passa muito carro, e muitas vezes não é visual, né? Sim, isso não é. Tá vendo, né? Tá. E aí começa com os sintomas. E aí, será que é melhor deixar tudo fechado ou deixar ventilando para entrar mais, né? Essa é uma resposta que a gente não tem. Fazer circular o ar. Fazer circular o ar. Como é que circula o ar com pó. Só que tava tendo obra esses tempos lá em casa e o meu gato, né, gente? Meu gato começa a tossir às vezes, do nada, assim, também. Olhando pra ele, você para com isso. E aí, tava tendo obra lá em casa e meu gato começou a tossir. Sinalizando. Sinalizando. Eu falei, lógico que ele ia começar a tossir, né? Por causa da obra do prédio. E aí, um dia eu peguei e falei assim, não, limpei a casa toda, assim, e fechei todas as janelas. Falei, você vai ficar preso aí dentro. Eu sinto muito pra não entrar pó. A janela, todos os vidros e portas, e eu tenho aquelas vedações, assim, embaixo de porta, ficou tudo fechado. Cheguei em casa, minha casa tava cheia de pó do mesmo jeito. Entra, vem. O ar circula, o ar passa, e são micro, ele vem do mesmo jeito, sabe? E ele tava lá tossindo, então não adiantou nada. Então... Um purificador aí teria sido uma opção melhor, talvez. Talvez, né? Teria melhorado. E ele perdeu o solzinho dele nessa casa. Né? Ele sim. adora e estava bravíssimo. Aí ficou estressado. Ficou estressado. Eu tentei ajudar, deixei o gato mais estressado. Então, continuo nas minhas perguntas, tá? Manda bala. Porque agora pegou o gancho aqui. Você não dê bobeira que eu já entro matando aqui. Aí você falou do estresse, né? De fatores estressores que possam interferir ou contribuir, né, maleficamente para os problemas respiratórios dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente doméstico. Como que a gente levanta esses fatores? Existem muitos, Fernando. Muitos. Gente, você tem que pensar que assim, a respiração, tudo desemboca na respiração. Tá? O pulmão, o sistema respiratório, ele é um sistema compensatório do organismo. Tá? Então, por exemplo, um paciente que tem doença renal, quando começa a dar problema o rim, quem vai tentar compensar aquele problema é o pulmão. Então, aumentando a frequência respiratória. Então, o paciente está com uma diarreia, por exemplo, e ele começou a perder alguns eletrólitos, enfim, ele vai piorar a respiração dele por ter mecanismo compensatório. Tá? Então, tudo desemboca no pulmão, porque o pulmão é o sistema compensatório mais rápido do organismo. Tá? Então, é muito comum chegar para mim pacientes com queixa respiratória, que a causa não é respiratória, é só o pulmão tentando compensar, e eu vou descobrir outro problema. Eu descubro uma diabetes, eu descubro uma insuficiência renal, mas o primeiro sintoma que o tutor percebeu foi a alteração respiratória. Então, já começa por aí que o pulmão, ele é um sistema de compensação. Então, e não sei se é porque é muito visual também, né? Primeiro você olha, o jeito muda a respiração, é muito fácil de perceber. Mas em relação ao mecanismo, e o estresse, eu falo isso porque, até quando eu dou aula, eu sempre falo assim, colocar nos diferenciais a alteração respiratória, o estresse. O estresse é por ansiedade. Não sei se já tiveram crise de ansiedade, a gente começa a hiperventilar. O que eu mais atendo é cachorro com ansiedade. Com ansiedade. Cara, é por isso que eu tenho tanta pergunta. Porque os bichos ficam... Pegou o gancho aqui. É rápido aqui, ó. Eles ficam ofegantes em situações de estresse muito variadas. Não é só aquele estresse assim de, o bicho tá passando mal, ou o bicho tá sofrendo algum tipo de maus tratos. Não, até o estresse do aprendizado. A gente começa a ensinar truque. Senta,
deita e tá devagar e o cachorro tá meio ansioso porque ele quer o prêmio dele logo. Mas a gente precisa controlar. Ele começa a ficar ofegante como se estivesse malhando. É diferente de nós humanos. Eles são ele é mais sensível, mais a respiração rápido. é bem mais compensatória no organismo deles do que na nossa. Por isso que você percebe rapidamente. Dá pra perceber muito rápido. Uma pessoa ansiosa, você percebe que a respiração tá um pouco mais rápida, um pouco mais curta, e a fala fica um pouco trêmula, não fica firme e tal, não tem sustentação na respiração. Agora o cachorro não, o cachorro bota a língua pra fora e fica como se ele tivesse acabado de correr. É um negócio doido, assim. Forte, e aí, quando você tem um cachorro que precisa de muito exercício e você não faz exercício suficiente, ele tá fazendo e ele tá com a respiração quietinha, em muitos casos já é um sinal de alerta, um sinal de que o exercício não tá suficiente para a necessidade daquele cachorro. Porque ele não tá desgastando o que ele precisa. Mas daí não tá estressado, daí não tem estresse. Não tem, é porque o estresse não é obrigatoriamente ruim, né? Então, é que às vezes precisa de a gente chama de fator estressante, mas é para estimular o organismo, né? Precisa de estímulo no organismo, assim. Então, a respiração ofegante, o estresse é um dos motivos, né? Então, a gente chama existe uma diferença entre a taquipneia e a dispneia. A taquipneia é um aumento dessa frequência respiratória, e a dispneia é um aumento dessa frequência respiratória, mas com dificuldade. Então, às vezes o cachorro tá ofegante, mas ele não tá com dificuldade, ele tá ofegante porque ele tá estressado, porque ele tá com calor, porque ele tá com dor, né? Então, o primeiro sinal de dor também é aumento da frequência respiratória. Então, o que eu ia falar da questão do calor, principalmente, que é diferente dos humanos, os cães, eles regulam a temperatura corporal pela respiração. Então, por que eles ficam ofegantes em dias muito quentes, né? Porque eles precisam eliminar o calor. Eliminar o calor do corpo pela respiração. E aí volta no caso que eu estava conversando com vocês sobre os pacientes obstruídos. Sim. Que é o Yorkshire, o Spitz, os braquicefálicos. Eles têm uma obstrução. Então, o fluxo de ar pro pulmão deles é muito baixo por conta dessa obstrução. E aí começa a esquentar o corpinho. E aí eles começam a ficar ofegantes, porque eles precisam colocar esse calor para fora, só que eles estão obstruídos, eles não conseguem, a temperatura deles começa a disparar. E aí pronto, a gente pega em emergência pacientes com que a gente chama de hipertermia maligna, às vezes com 43 de temperatura corporal. Nossa. Daí já começa a queimar proteínas do cérebro, já entra em falência renal, já entra. Que é mais um fator de gravidade, por conta que a respiração não funciona. Né? Então, às vezes você quer proteger, vamos proteger... vamos deixar ele preso em casa porque a qualidade do ar tá ruim, vamos pegar. Isso. E aí fica aquele calor, não tem ar circulando. Você melhorou um problema da qualidade do ar, mas você hiperaqueceu o paciente aqui. Você gera outro problema. Então a gente tem que conseguir colocar numa balança a qualidade do ar, porque uma situação de calor, como a respiração culmina em tudo, só o calor, a qualidade do ar pode estar ótima, mas se você tá tendo que hiperaquecer, né, teu paciente não consegue, você vai ter outro tipo de problema. Sim. Legal. Que vai levar essas questões respiratórias do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? Aí, né, às vezes você não sabe pode mascarar isso, tá mascarando. Você mascarando. não sabe por que ele tá respirando mal. Ele tá com dor, ansioso, com calor, doente. Tá. Pode perguntar, Fê. Eu ia fazer um adendo aqui, porque eu geralmente recomendo pros alunos, pra quando, tipo assim, tô no meio de um passeio. Abriu aquele solzão e esquentou e eu não tenho como voltar pra casa agora. O que eu faço pra refrescar o meu cachorro? Se não tem água perto, procura sombra e bota ele pra correr. Porque se ele for devagarinho, ele vai ficar no abafado ali. Quando ele corre, solto, ele tem mais... Claro, cachorro saudável, né, Guilherme? Mas ele consegue se refrescar mais rápido e a gente sente que ele vai ganhando ânimo, assim. Refrigera. É uma coisa que eu percebo muito. Fiz um vídeo com o meu cachorro esses tempos atrás mostrando isso. Quando tá no frio, dia tipo hoje, assim, garoinha, friozinho de rachar, o cachorro que quer brincar, ele consegue durar muito mais tempo brincando, ele consegue correr por muito mais tempo, ele tem mais resistência, ele tem mais ânimo, parece que ele vive melhor, assim. Começa a esquentar, já tem menos desempenho, já cansa mais rápido, o bicho fica mais fraco. Fica lesado. Qualquer cachorro. Todos eles. Todos eles. Que às vezes pensa, né? Não, é só os mais peludos, né? Isso. Ou dependendo dessas raças que você apontou ali, não. Porque assim, as raças obstruídas, eles andam uma quadra, eles não aguentam, porque eles têm obstrução, eles precisam de um fluxo de ar, o corpinho deles foi feito para uma quantidade, em ml, né? A gente fala de ml de ar, e não entra porque tá obstruído, ele tem um palato enorme, ou ele tem uma traqueia fechada, né?
E não tem. E aí, o que acontece? Quando a gente sente falta de ar, a gente começa a cansar, a gente começa... Eles vão adoecendo, e às vezes eles param no meio do passeio, eles abrem ali e não querem. Às vezes fica forçando, né? Não, eles não conseguem, tipo, de tão cansados. O que eu avalio sempre quando eu tô fazendo exercício físico é o reflexo do cachorro. Como que tá? Ele tá esperto, tá alerta? Então, mesmo que ele esteja ofegante, e às vezes tem cachorro que tem uma demanda de trabalho um pouco maior, e a gente precisa forçar um pouquinho mais o exercício. Então, ele tá ofegante, ele tá balançando o corpo inteiro para respirar, só que ele tá muito alerta, ele tá muito cheio de energia, ele tá dando muito tiro, muito... Feliz. Então, ele tá de boa, ainda pode a estrutura tocar. tá aguentando. Aí ele você joga uma bolinha, ele começa a ir trotandinho, assim, meio pesado, balançando demais o corpo. Ele já não tá tão ligadão, ele só tá indo no lugar do exercício. Pronto, o corpo já tá pedindo arrego, já tá cansando, é hora de deixar descansar, né? Faz sentido isso? Faz. Total, o corpo deles conversa com a gente, né? Aham, Entender isso, todos esses sintomas. Eles falam muito, né? Nossa, que a veterinária é muito difícil porque você lida com pacientes que não falam o que estão sentindo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a linguagem corporal deles. O quanto esse Eles vão corpo mostrando, mostrando pra gente, né? Então, esse corpo tá falando e a observação desse corpo é importantíssima, então. Né? Então, às vezes, chega pacientes porque paciente respirando mal pode ser um monte de coisa, né? Isso que eu tô falando pra vocês. Pode ser muita coisa. Isso. Então, às vezes, eu olho, como eu faço consultoria para outros estados, eu só falo assim, me manda um vídeo do paciente respirando. Pelo tipo da respiração difícil, eu já falo onde tá o problema. Então, se é nariz, se é garganta, se é pulmão, se é mais parênquima do pulmão, se é mais o brônquio. Então, muda a linguagem. Não deixa de ser uma linguagem corporal de respiração. É uma comunicação, isso. Eu já consigo identificar mais ou menos onde está o problema. Legal. Por causa da linguagem do corpo deles. Isso independente de idade, o fator idade interfere? Existem algumas doenças que têm o mesmo tipo de respiração de doenças, né? Mas a gente já sabe pelo menos aonde está o problema, a gente já consegue, independente se é velhinho, se é filhote, a gente consegue do mesmo jeito. Assim. Isso é bem interessante dentro da pneumo, só se olhar para a respiração e falar assim, ó, o problema está nesse lugar. Tá aqui. Legal. A gente consegue. Posso fazer uma pergunta? Faça! Porque espirro... espirro reverso. Eu já peguei... Eu quero bater um papo com você. Eu já peguei alguns casos que acontece o quê? O cachorro começa... Pode explicar direito isso que eu não... Ó, viajei aqui. Ó, eu vou fazer o barulho. Espirro reverso. É um barulho feio, mas é assim... É como se tivesse fechado aqui e não consegue entrar o ar. É como se ele estivesse puxando assim Sufocado. E tivesse meio que dá obstruído. Uma sensação, os tutores vêm pra mim com a queixa que ele está tentando puxar o ar e não consegue. E não consegue, Porque eles fazendo isso aqui, tipo, né? Pra tentar puxar. A gente chama de respiração parossística, né? Parossística. É o reverso. Parossística. Gostei desse nome, não sabia não. É o termo técnico. Parossística, legal. Parossística. Aí assim, o que eu já percebi de vários? A pessoa procura na internet e na internet diz, se você massagear aqui, você ajuda o cachorro a respirar. Eu nunca percebi essa eficácia nessa massagem. A única eficácia que eu percebi foi o reforço do comportamento. Então, o cachorro começa a fazer de propósito para a pessoa parar e massagear. Então, vira uma ferramenta de atenção. E aí, isso é uma coisa que eu não sei identificar quando é real necessidade e quando é condicionamento, a não ser que se repita muitas vezes. Então, repetiu muitas vezes, e daí a gente faz o teste. Eu sempre falo para os alunos, né? Não dá atenção, não olha. A hora que ele começar a fazer isso, vira de costa. Pronto, a pessoa vira de costa. Se o cachorro não para, daí tem algum problema. Sim. Mas se ele começa a parar, começa a reduzir, começa a prestar atenção na pessoa e tal, é porque tá mudando o padrão da comunicação, ele tá entendendo e ele tem controle consciente sobre aquela atividade. Isso. Que é diferente do colapso de traqueia, das dificuldades respiratórias, que o cachorro não escolhe fazer. Não, isso. Mas o espirro reverso, ele escolhe fazer para ganhar aquela atenção, aquela massagem, aquela preocupação. Tem efeitos psicológicos aí. Efeitos psicológicos. Mas o que dizer disso, então? Então, o espirro reverso, ele pode ter uma causa patológica, né? Ele é causado geralmente por rinite mesmo. O que é o espirro reverso? O espirro reverso é o coçar a garganta. A gente faz para coçar a garganta. Esse é o jeito deles de coçar a garganta. Só que é assustador, porque parece que eles estão afogados, engasgados, né? Então é muito comum a gente ter em emergência pacientes que estão espirrando, coçando a garganta. Porque é assustador. Eu sempre falo, é muito mais feio de ver do que perigoso, não tem nenhum perigo. Inclusive, você vê na internet, realmente, massageia a garganta, tampa o nariz com uma narina. Tem outro lugar que fala, tampa as duas narinas. Por que eles fazem isso? Por que interrompe o espirro a hora que faz isso?
Porque você tá tirando foco. Quando você tá bocejando, alguém já enfiou o dedo dentro da tua boca? Corta o bocejo. Assim, se você tá querendo espirrar, alguém vai lá e começa a tampar teu nariz, você vai parar. Você tá coçando a garganta. Alguém vai e tranca teu nariz, você vai parar de coçar a tua garganta. Tipo, deixa eu coçar a minha garganta. Essa ideia não tem indicação de interromper. Só que acontece justamente isso. Ele pode ser patológico por uma rinite, ou às vezes realmente tem um corpo estranho. E respirou uma graminha, ficou presa ali dentro do nariz, tá tentando coçar pra tirar, pode acontecer isso pro reverso. Só que existe um fator comportamental realmente muito relatado nas minhas consultas, que é assim, ele só tem essa crise quando eu chego em casa. Ele só tem essa crise quando eu vou sair de casa, eu pego minha bolsa, ele começa a fazer isso. Porque ele sabe que eu largo tudo e volta a atenção pra ele. Mas eu voltaria, não tenho a menor dúvida, tá? Então seriam dois, né? Seriam dois tipos de reforçador. A quebra do foco. Então, se o cachorro tá fazendo, não é de propósito, ele quebra o foco. Mas quando é de propósito, o cachorro tá calculando o comportamento, é pra ganhar atenção. É porque ele se sente bem. Secundário aí. E aí, beleza. Ele se sentiu estressado. Como é que eu vou resolver esse estresse? Começa o espirro reverso. Como é que é o nome técnico mesmo? Respiração parossística. 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 Parossística, bonito, né? Bonita. Melhor do que o espirro reverso. Isso. E aí ele parece meio tosco, né? Você fica pensando como é que é isso. Então, na comunicação das duas, uma, você tá atrapalhando a coceira da garganta, ou você tá premiando. Isso. Agora, tem uma causa indireta que eu já percebi, que eu não sei se é pira da minha cabeça, mas eu vi lógica. Pode perguntar. Vamos lá. Cachorros sedentários, pouco ativos, que tomam pouca água. Tem aquele xixizão amarelo, faz xixi 2 vezes por dia, e a família ainda pra ajudar fica insistindo pro cachorro tomar água, e o cachorro fica, não quero água. E daí aquela postura de nojinho, assim, sabe? E ele sai fora e não toma muita água. E aí quando ele tem problemas respiratórios, o que o veterinário recomenda? Colocar sachê de carne na água, ou oferecer água de coco pra água ficar saborosa, o cachorro tomar mais água, hidratar mais, né, o aparelho. Só que esse cachorro já tá sedentário, já tá com, às vezes, uma sobrenutrição. E daí você bota mais proteína, mais gordura na água dele ainda pra ingerir. Então ele acaba ficando mais cheio de pique, continua parado. E daí o que eu percebo? Quando você começa a colocar passeios regulares, sempre controlados dentro dos limites do cachorro, né? Pra você não botar ele pra sofrer, mas também não deixar ele no excesso de conforto. Ele começa a desenvolver mais, toma mais água, respira melhor, porque daí você induz uma carga respiratória maior, né? E isso acaba diminuindo a dificuldade que ele tem de se recuperar. Faz sentido isso, né? Mas condicionamento. O aumento da... É um condicionamento. Desgasta o corpo e ele vai se reconstruindo. Vai. Né? Com mais velocidade. Vai aumentando tanto. É que a gente não consegue fazer espirometria dentro da veterinária. Espirometria é um exame que a gente assopra para ver quantos ml o nosso pulmão tem capacidade, né? Quando a gente, na humana, é feito muito esse teste. Faz isso, o humano faz. O humano faz. Tem que soprar lá, eles vão ver quantos ml que aguenta até o pulmão. Tem que ter um valor de referência lá. Até para isso, para ver asmáticos, para ver se não tá com o pulmão fechado, né? E aí, pacientes que fazem espirometria, que começam no dia 0, faz uma espirometria e começa a fazer exercícios regulares, e aí no final de, não sei qual dia X lá na frente, vai repetir a espirometria melhorou muito. Então, o exercício físico, ele aumenta a capacidade respiratória, né? A gente não tem como testar isso, ainda não foi descoberto um meio, até onde eu sei, de testar isso na veterinária, porque eles não sopram um canudinho pra gente, né? Saber, tipo, sopra tudo que você come, eles não fazem. Eles ainda não fazem. Não. Então, a gente tem, assim, às vezes pacientes que vão para ventilador, a gente consegue ver quantos ml de ar tá indo, né? E até mesmo dentro do respirador ainda existem muitos estudos de saber qual é a capacidade respiratória, porque a gente tem um pug de 15 quilos, mas que ele deveria ter um pulmão pelo 6. Então, muito é gordura, né? Então, ele não tem um pulmão de 15 quilos. Ele tem um pulmão de um cachorro de 6 quilos, mas o resto ele tem 15 porque é gordura. Então, a gente não sabe muito ainda qual é a capacidade respiratória, dependendo do porte do cão. Então, fica mais difícil ainda pra gente do que falar um homem de 70 quilos, né? Vai ser mais ou menos a mesma. E a gente tem um galgo, que tem um tórax desse tamanho, né, comprido. E a gente tem um bulldog perninha fininha, magrinho, né? Pescoção, assim, parece uma girafa, né? E a gente tem o bulldog francês, que tem um mini pescoço, um tórax em barril, que a gente chama, é outro pulmão, outra conformidade. E no gato?
O nos gato, gatos? eles são um pouquinho mais estáveis, digamos Ah, assim, tá. né? Eles têm a conformidade do corpo um pouquinho melhor. Mas, assim, sendo bem sincera, se tem poucos estudos em cães, em gatos é menos ainda. Menos assim. ainda. E os gatos sofrem muito, assim, porque tudo só vai ser estudado neles muito depois que já foi descoberto nos cães. Ah, E mesmo assim, as doenças deles são muito diferentes, né? Então, uhum. tava falando pra vocês aqui do gato com asma, Isso. né? Os gatos sofrem muito de asma, cachorro não tem asma. É uma coisa que eu escuto muito, né? Às vezes chega muito atendimento pra mim de cães diagnosticados com asma. Cachorro não tem asma, O meu né? cachorro teve asma. Então, né, você tá... Esse caso Então, na não verdade, era você foi asma, enganado. entendeu? Na verdade, Faleceu já. Já Pro gato faleceu. por leve. teve um erro diagnóstico. É. Então, o cachorro não tem asma porque ele Tá. não tem a musculatura brônquica que precisa para ter Tá. a doença da asma, né? Mas eles têm bronquites, então eles têm doenças muito diferentes. O cachorro tem colapso de traqueia, né? Que a gente tava falando, os gatos não têm. Tá. Síndrome do braquicefálico pode ser tanto em cão quanto em gato, bronquite, cão e gato. Então tem algumas doenças que eles dividem, igual eles dividem com nós humanos. Tem doenças que são só deles. Nossa, síndrome do braquicefálico em gato? Tem o persa, por exemplo. Verdade, ele tem um focinho Bem afundado, né? afundado, himalaio. O persa, o himalaio, são os principais, assim, o exótico, são as 3 raças principais. Eles têm um focinho bem chato, narizinho bem chato. pequeno, eles sofrem bastante também. É que Sobre... eles são menos ativos que os cães, né? Então Aham. eles não respiram de Sim. boca aberta, então você não vê aquela coisa tão clara igual do bulldog e do pug, que né? aparece mais. Que Gato, aparece se mais. estivesse respirando de boca aberta, é É. sinal de alerta, né? Ai, pode ser e pode não ser, sabe? Aí entra uma outra parte comportamental da me respiração conta. do gato. Conta essa aqui. Pra mim era sempre alerta. Não. Existem alerta, assim, pode-se dizer que é alerta. Quais são as causas de respiração? A gente chama de respiração oral em gato, né? Uma é estresse, tá? Então, coloca na caixa de transporte para ir para algum lugar, começa a respirar de boca aberta. Calor, eles também, eles são um pouquinho melhor em regular a temperatura do corpo sem ser pela respiração, mas às vezes, quando o bicho pega, eles vão para respiração também, fazem respiração oral, tá? O estresse, o calor, e aí, por último, as doenças respiratórias. Mas poucas doenças respiratórias causam respiração de boca aberta em gato. Por exemplo, as pneumonias, as bronquites, essas mais como, né, digamos assim, de falta de oxigênio mesmo, não causa. Tá? Quem vai causar respiração de boca aberta em gato são doenças de excesso de gás carbônico, não de falta de oxigênio. Entendi. Então, assim, sempre é alerta. Quando você falou, eu posso até me expressei errado. Não é sempre sinal de alerta, mas nem sempre é sinal de doença. Ótimo. Tá? Muito pode ser comportamental a respiração oral no gato. Então, pode ser desde calor, desde estresse, ou até uma embolia pulmonar, uma crise asmática grave, uma efusão pleural, né, que a gente chama, esqueci o nome que é mais conhecido. Cotidiano, assim, né? Cotidiano, às vezes eu lembro o nome Só os técnico. técnicos. Que é a embolia pulmonar, a gente chama de tromboembolismo, na verdade, né? Mas a embolia pulmonar é o coágulo ali, faz essa respiração de boca aberta em gatos. Mas eu atendo muito paciente também, gato, ele tá respirando muito de boca aberta, e é comportamental, é estresse, na verdade, né? Não é uma doença. E às vezes eu reviro o gato inteiro, vai pra tomografia, e não adianta, não tem. Ele é só... Legal. E uma última pergunta sobre os braquicefálicos. Outra coisa que eu ouvi falar, eu recomendo pra todo mundo e vejo sentido, mas eu queria ver se tem algum furo nessa história. Tá. O cachorrinho, a pessoa comprou ou adotou o seu pug, o bulldog, enfim, e ele tem uma dificuldadezinha de respirar, mas ele ainda é filhote. Quando a gente aplica exercício físico com regularidade, ou exercício físico exaustivo, que dá ataque apneia, mas não dá dispneia, a gente consegue que ele, por esse exercício de trabalhar toda a musculatura aqui, que ele desenvolva melhor e respire melhor mais pra frente. Não sei se esse é uma observação válida, mas o que eu percebo é porque eu avalio muito a disposição do animal, né? E eu vejo esses animais bem dispostos. Não sei se porque eles fazem o exercício regular e acabam ficando mais bem oxigenados, desenvolvendo mais, ou se realmente tem esse impacto positivo no desenvolvimento do Da aparelho. obstrução. Assim, o que eu acredito, tá, é que seja muito mais por condicionamento mesmo. Porque a obstrução, ela existe, né?
Dentro da síndrome do braquicefálico existem mais ou menos 15 doenças diferentes, 15 alterações anatômicas. Pensa-se muito só no prolongamento do palato e no nariz fechado. Isso são só 2 dentro dessas 15 alterações que podem acontecer. O prolongamento do palato, né, para quem não conhece, o palato é o céu da boca, tá? Então o céu da boca ele é mais comprido do que deveria, porque o focinho entrou para dentro e o céu da boca foi junto, né? Então ele vai lá, então ele obstrui a entrada de ar lá na traqueia. Isso é um excesso de pele, não é músculo, não é nada disso. É pele. Então, por mais que você trabalhe uma musculatura, ela vai estar ali, não tem como você vai fortificar. fazer a função dela, mas não vai fazer diferença em alguns casos. Entendi. O próprio nariz. O nariz fechado, não tem como, né, abrir né, o nariz. É igual um desvio de septo, digamos. Eu não gosto muito dessa comparação, mas não deixa de ser uma obstrução no nariz. Não tem nada que você não faça, a não ser uma cirurgia para corrigir aquilo ali. Essas 2 são as mais conhecidas, assim. Quais são as outras? Vou citar algumas aqui. Dentro do nariz é um labirintinho, né, de coisinhas, assim, para o ar ir sendo filtrado. Dos braquicefálicos é tudo muito grande lá dentro, então não tem espaço. Essa é uma alteração anatômica que não dá para corrigir, né, nasceu desse jeito, é tudo muito apertado, não tem muito o que fazer. Os pugs, principalmente, mas isso acontece muito nos bulldogs também. Tem várias cartilagens na laringe, tá, gente? A gente tem várias mesmo, assim. Essas cartilagens, elas têm que abrir e fechar para o ar passar, e elas fecham quando a gente vai engolir para a comida não ir para o pulmão. E um monte de inervação, e são cartilagens, tá? Essas cartilagens dos braquicefálicos, elas vão amolecendo. Então, é a cartilagem que amolece, e elas vão caindo pro meio da garganta, aqui, trancando a respiração também, tá? Quanto mais força, inclusive, mais elas... Mais fecha. Tá? Por causa de uma questão de pressão negativa mesmo, dentro do tórax, que ela vai puxando. Então ela vai fechando, tá? E isso não tem nada que a gente possa fazer, é genético, é uma condição que o organismo vai perdendo colágeno mesmo. Não adianta dar suplemento de colágeno, né? Exercício não é algo que você vai o fortalecer. exercício, você pode até melhorar a quantidade de ar que esse pulmão consegue receber. Você consegue aumentar a quantidade de ar né, que o pulmão recebe, isso pode melhorar, dar uma sensação de uma respiração melhor. Mas as obstruções, elas não alteram. Porque daí se você aumenta a frequência respiratória, né, e tem esse atrapalho, pode até prejudicar o cachorro. Né? Então tem o bulldog inglês, por exemplo, eles têm muitos deles têm a traqueia pro corpo deles, tinha que ser assim, por exemplo. A traqueia deles é isso aqui. Na metade. Metade. A gente chama de hipoplasia de traqueia. E é uma cartilagem, é um tubo de cartilagem. Não tem o que fazer para isso aqui aumentar. Não existe plástico para cartilagem. Transplante de traqueia, não tem. Então nada do que a gente faça vai fazer isso aumentar. Ele precisa melhorar, ele precisa aprender a conviver com aquela quantidade de ar. Então, às vezes, aumentar a capacidade do pulmão em receber o ar vai melhorar. Né? Mas assim, as alterações do braquicefálico, elas vão continuar ali e elas podem, né, muitas podem ser corrigidas. Né? Muitas podem ser corrigidas, inclusive, né? O palato alongado pode ser, a gente pode retirar esse excesso de pele. O nariz a gente consegue abrir. Tem algumas doenças dessas da laringe mesmo, que a gente consegue ir cortando essas cartilagens e abrindo ali o espaço de novo. E tudo isso vai melhorando o fluxo de ar deles. Legal. Maravilhoso. Legal. Muito bom. Deu o tempo, já parece que passou mas 5 minutos. A última. Dicas, Paula, para melhorar essa qualidade do ar. A gente pode, enquanto tutor, em casa, fazer algumas coisas que... Pode. Tá? Uma coisa que, assim, gente, só traz benefícios simples de fazer nessa qualidade de ar ruim que a gente tá, que a umidade relativa do ar baixa, é inalação. Tá? A inalação com soro fisiológico, com esses inaladorzinho de criança mesmo, que todo mundo, né, ele tem em casa, compra na farmácia. Sorinho fisiológico, isso vai hidratar a via aérea na umidade baixa, tá? Eu sempre recomendo, baixou de 50% a umidade relativa do ar, faz a inalação. Tipo, você vai hidratar a mucosa, toda a mucosa, vai evitar rinite, vai evitar bronquite, vai evitar que fique acumulando sujidades e predispondo a doenças mais infecciosas. Isso vai... E o que tiver inalado, se você faz soro fisiológico, isso limpa, ajuda a limpar, ele faz tira aquele muco, assim, né? Então, essa inalação não tem nenhum efeito colateral. Diferente do umidificador, que umidifica tudo o ambiente, a inalação não, a inalação vai umidificar só aqui.
tá? Uhum. Então vale muito mais a Só pena. onde precisa mesmo. Tanto É. para cachorro Tanto quanto para cachorro gato. quanto pra gato, tá? Pode fazer várias vezes ao dia, sabe? Ah, tá. Não tem quantidade, 10, 15 minutos por dia já ajuda muito eles, assim. Uhum. Isso evita muitas doenças, principalmente Tá. alérgicas, crônicas, né? Outra dica é não medicar por conta, tá? Aham, Eu tá. tenho que falar isso, né? Todo mundo dá-lhe corticoide, dá corticoide, dá corticoide. Calma, né? Corticoide realmente a gente usa muito, mas não são todas as doenças. Tem alguns pacientes que podem se prejudicar. Mas para evitar a inalação é a chave, assim. Tá. Ficar de olho na umidade relativa do ar, baixou de 50%. Cuidar com esses pacientes obstruídos, né? Os braquicefálicos e com colapsos de traqueia. Eles sofrem muito mais. Os pacientes com doenças crônicas, então bronquite crônica ou broncomalácia, pacientes com hiperadreno, eles têm muito problema pulmonar também. Os braquicefálicos, já comentei, rinites crônicas. Todos esses crônicos, principalmente, a gente tem que dar uma atenção, né? Nessa época de calor. Ok. Tá? Obrigada. Obrigada. Imagina, gente. Fer, agora é com você. Foi maravilhoso esse papo muito Tenho esclarecedor. certeza que ele tá com a lista ainda, por segundo aí. Ele tá Não, pensando. com certeza. Viu Vai só? ter que voltar. Vai ter que voltar, claro. Eu gosto de falar, gente. A gente pode ficar Não, falando de horas. sensacional. Mas já Muito tá convidada gostoso. para o próximo. Excelente. Bichos, muito obrigado por assistir esse episódio. Você que chegou até aqui, espero que tenham gostado do nosso papo. Que, cara, pra mim foi muito Sensacional. aprendizado. Coisa boa demais. Assistam os nossos episódios no YouTube, no Spotify e na TV Mais Pet no canal 32 da nova parabólica da Sky. Estamos aqui toda semana. Confere a nossa página no Instagram. O teu Instagram, Paula, qual que é? paulagouveia.pneumovet. Maravilhoso. Pneumovet, isso. É isso? paulagouveia.pneumovet. Gente, acho que é. Deu Show. Se não for, a gente corrige. Se não for, Vai é, tá isso, certinho coloca depois. na legenda. Corrige Isso, na a legenda vai Acredito estar. que seja isso, sim. Deu um Bicho. estalo, é porque deve ficou na dúvida um pouquinho, deve ser. Sim, mas é pneumovet. Maravilha. Acompanhem lá o trabalho da Paula, que é sensacional. Muito legal. Conteúdo show pra gente. E obrigado, bichos. Até o próximo episódio. A gente se vê. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.